No mundo corporativo de hoje, não dizer nada já é dizer muito. Seja diante de uma crise política, de um movimento social ou de um cenário internacional delicado. Há sempre uma expectativa crescente por posicionamentos claros, rápidos e públicos. Algumas empresas escolhem o silêncio estratégico, outras o ativismo explícito e outras escorregam entre os dois. Casos como o da Gillette, nos Estados Unidos, que provocou debates acalorados sobre masculinidade tóxica, ou da Bud Light, que enfrentou reações conservadoras após uma campanha com um público específico, mostram como o posicionamento pode atrair ou repelir os seus clientes e consumidores. E aqui no Brasil, por exemplo, o Bradesco, que solta uma campanha da segunda-feira sem carne, esquecendo que a origem do banco é completamente enraizada no agronegócio. E quando falamos de Tesla, o que começou com uma vantagem reputacional, com o envolvimento do seu CEO Elon Musk em causas conservadoras, acabou se tornando um fardo reputacional que afetou o valor da marca, talvez de maneira irreversível. Mas e você, colaborador, liderado, que trabalha numa empresa, você que não é CEO, mas também é cobrado por autenticidade no ambiente de trabalho, deve se posicionar em quais assuntos? Em quais plataformas? Sobre quais temas? Com que riscos e oportunidades de posicionamento? Este episódio não é sobre ter uma resposta única, mas sobre trazer mais ciência, estratégia e principalmente consciência para a forma como marcas e pessoas tomam decisões de posicionamento frente a temas socialmente sensíveis. Vamos discutir porque muitas vezes o silêncio, embora duro, é o que gera mais valor para a companhia. E como você, como profissional, pode se proteger e se posicionar com inteligência. Sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas SA. Meu nome é André Conerro, sou o seu host de hoje. E a pergunta que nos guia hoje é: quando posicionar-se é preciso? E quando é um erro estratégico? Vamos lá. E aí, turma, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Entre Linhas SA. Para variar, eu não estou sozinho, estou com Gabi Teco e Pedro Procchino. Como vocês estão hoje, turma, para falar sobre ativismo? Tô ativado. Mas não é um episódio de humor, cara. Ai, eu tô nas Já piores... foi o do passado. Eu sou muito ruim de piada, tô começando a entender porque que vocês me deram nota 2,5 no Não, mas humor. você se esforça, amigo. A gente vê o seu esforço. A gente dá umas risadinhas de vez em quando, né? Super. E lembra que a gente tem o riso frouxo aí, aí fica mais fácil, não precisa ser tão engraçado. Se você acha difícil na sua empresa tomar feedback velado, imagina o que eu passo aqui nesse podcast toda semana. E ainda com o envelope de uma, assim, superficial amizade. Exato. Minha Nossa Senhora, é terrível. Tá se fazendo de vítima, porque ele também faz muito bullying, né? Só que ele faz um backstage, a gente faz aqui na frente. É exato, verdade. Essa Mentira. E você, Gabi? Está ativada também, assim como o Pedro Procchino? Tô sempre ativada para encontrar vocês, para encontrar nossa audiência. Tô feliz. Mais um dia aqui de gravação. Boa. Recordes, redes, onde nos acham? A Gabi fala enquanto eu olho os números aqui. Entre Linhas, _SA. Se você ainda não segue o Entre Linhas SA nas redes, a gente tá lá no Instagram, a gente tá no TikTok, agora a gente tem company page no LinkedIn, Entre Linhas SA. E é bom, porque lá a gente também está colocando corte. Você pode encaminhar um corte que você acha interessante para a pessoa se interessar naquele conteúdo que a gente está discutindo naquele momento. A gente tem buscado ampliar a nossa atuação nas redes, embora sejam muitas, então é muito difícil. Mas justamente para a gente estar mais presente aí na sua vida, além de você nos ouvir no episódio inteiro, né? E deixar o quê? As estrelinhas e avaliação e seguir. Isas. É isso. Eu não achei nenhum dado interessante aqui sobre quantas avaliações a gente tem, mas a gente tem muitas impressões no Spotify, e o público no
O YouTube tá crescendo muito, sabia? O YouTube tá crescendo coisa muito, boa. é Tá verdade. vertiginoso o crescimento. E dizem que o YouTube pode ser a nova plataforma de streaming de podcasts. Pois é. Estão brigando pra isso. E quem sabe o Netflix. Mas queria dizer aqui no Spotify, agradecer a nossa audiência dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, de Portugal, da Austrália, do Canadá. Quem são? A gente tenta descobrir. Mas se você é de algum desses países ou outro país, está fora do Brasil, escutando Entre Linhas SA, comenta com a bandeirinha do país que você tá. Onde quer que você estiver, e a gente vai ver. Pronto. É isso aí. Boa, depois dessa introdução incrível e desse pedido acalorado por nos ajudem a aumentar o nosso impacto, que... É uma moedinha digital. Uma moedinha digital. Não é Coisa nem Bitcoin simples. que é caro, é Esse só termo é um muito likezinho. interessante. A gente devia... Moedinha digital. Eu coloquei no meu post. Você deve ter roubado de lá terceira essa temporada? A minha newsletter, não, moedinha digital, a gente falava lá em 22 no iFood, naquela dinâmica doida que tinha lá na VP de O Finanças. André está fazendo uma moedinhas cara de digitais. que não sabe o Você que ele não está teve que fazer um falando. produto e vender com aquelas moedinhas doidas que inventaram? Não, lá? nem foi a minha área que fez esse produto. Ah, entendi. Teve esse rolê. E que foi legal. Minha newsletter de junho Anyways. tá falando um pouco sobre essa história, moedinhas digitais. Cadê Mas é sua um tema newsletter importante. que faz tempo que não aparece? A minha Pois faz é. tempo que não aparece. Saiu agora na primeira sexta-feira do mês de junho. Ó, não recebi, Então, nos meus menino. perfis vocês podem ver. coisa Vou boa. procurar. A minha newsletter tá igual fechamento de empresa de capital aberto, assim, sempre é trimestral. e quando que eu faço? 2 dias antes de lógico, fechar o trimestre. lógico, É óbvio. lógico. Gente, porque a você minha não tá semanal tá lá toda semana. Eu sofro. No link da minha bio lá no meu Instagram você encontra Boa. o link. Nem me pra assinar. arrisco. Mas vamos aqui nesse Turma. negócio, que nós precisamos de tempo pra falar de tudo isso aqui. Episódio, posicionar-se ou não posicionar-se. Eis a questão. Puta, é um dilema shakespeariano aqui. Não tem nada do Shakespeare. Do quando Não posicionar-se Macbeth, sei lá o que tem, enfim. Não temos. Mas, turma, acho que a gente tem um desafio hoje que é o seguinte, né? A gente escolheu esse tema porque a gente tem cada vez mais visto eventos, sejam globais, sejam regionais, sejam nacionais, de acontecimentos alheios à companhia e que às vezes a gente cobra as companhias para se posicionarem e quando a gente cobra elas se posicionam, a gente às vezes analisa e fala, meu Deus, que erro ter se posicionado perante aquilo, né? E também a gente tem um desafio aqui no episódio de hoje que é, uma coisa é essa análise no nível da firma, outra coisa é essa análise de quem trabalha nessas companhias e também querem se posicionar sobre temas, seja nos seus canais, LinkedIn, a gente está naquele momento de micro-influenciadores que todos têm redes e querem também expressar sua autenticidade e acabam tomando partido de algumas questões. E isso pode expor a marca corporativa em risco, isso pode expor a própria pessoa em risco e assim por diante. Então, nosso desafio vai ser, como sempre no Entre Linhas, convergir esses dois mundos para um entender o outro. E aí, gente, toda causa importa para uma empresa e uma pessoa se posicionar? Tema duro, difícil, vai ter muita opinião nossa aqui. Então não nos cancelem, por favor, isso é importante. Acho que talvez esse episódio tenha menos ciência. Estamos ponderando. Estamos ponderando. Tenha menos ciência e mais percepções nossas aqui, mas vamos lá. Mas sabe, André, que eu acho interessantíssimo, porque eu fui a pessoa que fazia parte de um grupo que tomava essa decisão em algumas das empresas, em assuntos muito específicos. E eu acho que é fundamental a gente lembrar e ter como premissa para esse episódio de que as empresas servem à sociedade. E a sociedade é composta por pessoas de esquerda e por pessoas de direita. Ela é composta por pessoas mais velhas e composta por pessoas mais novas. Ela é composta por pessoas que gostam de abacaxi, mas também gostam de mexerica. Você tá sendo bem binário, E né? por aí vai. Na verdade, são 50 tons de cinza aí, né? Não é exato. isso, aquilo. Mas Mas enfim. estou usando a polarização e a binariedade que a Lógico. gente existe para colocar os extremos, que é meu colega de mesa, André, falou que a gente usa elementos extremos Para exemplificar. Para exemplificar. E apesar- todo modelo que exemplifica a realidade é, por definição, limitado, mas ele faz o ponto. Mas faz o ponto. Meu Boa. ponto é o seguinte, a gente precisa lembrar que quando as empresas estão servindo sociedade e servindo pontos opostos do espectro, deixa de ser uma questão puramente ativista e passa a ser uma questão de negócio. A gente já falou várias vezes nesse Entre Linhas SA, o quanto as empresas são feitas para dar lucro, para gerar capital para o acionista e, grosso modo, bem pé no chão, é assim que funciona. É claro que a gente tem exemplos de empresas ativistas que levantam bandeiras. Isso traz ganhos em alguns pontos e limitação em outros pontos, mas é uma escolha.
Então, a gente tem, enfim, vários exemplos que eu vou puxando aqui na minha memória ao longo do tempo de empresas que fazem isso. Como é que é do casaco? Não é North Face, é? Patagônia. North Face? Patagônia. Essa que eu queria lembrar. Que faz esse casaco. posicionamento de forma muito clara. Consistente na linha do tempo. E tem um universo que ela navega. E mesmo assim, já sofreu problemas no passado. Mas isso para mim é muito importante da gente lembrar, porque é natural do ser humano querer puxar a sardinha porque a gente acredita. Então eu espero que uma marca que eu gosto se posicione da maneira que eu Bom acho ponto. que ela precisa se posicionar. E isso nem sempre é verdade, porque do ponto de vista da marca, ela te serve, mas ela serve uma pessoa que às vezes tem uma visão diferente da tua. E você já está entrando E nesse aí começa ponto, a entrar Pedro? uma coisa complexa. Não, cara, e que é super legal, e até talvez trazendo alguns pontos que a gente ia, enfim, debater no decorrer, mas quando uma empresa escolhe dialogar só com um extrato, com uma crença da sociedade que vai além do seu produto / serviço, ela, por definição, já está deixando de fora o mercado consumidor. Ela limita o mercado. E é uma decisão estratégica, como Sim, você colocou, ela limita né? o mercado. E a gente tem empresas que atuam puramente no segmento religioso dos evangélicos. E é uma escolha. A gente tem outras que atuam puramente... Então, as duas coisas vão se compondo, né? A indústria, o consumidor que eu atendo e ainda um recorte de crenças que esse consumidor tem. E você, Gabi? Você começou, a pergunta foi se a gente, se todo mundo tem que se posicionar sobre tudo. E a gente sabe que é humanamente impossível, porque hoje a gente, inundado pelas redes sociais, são muitas questões que aparecem, e aí você é obrigado, você é impelido a opinar sobre todas as coisas. Então, óbvio que as empresas e marcas precisam ter cuidado com isso, mas o que mais me... Eu trago aqui o quê? Sempre o que mais me irrita. O que mais me irrita nessa pauta é ativismo sendo confundido ou utilizado como oportunismo. Vamos falar sobre isso, Gabi? Perfeito. Boa. Porque, assim, o que eu vejo muitas empresas as empresas pegando uma onda, porque aquilo tá na moda, porque aquilo tá todo mundo falando daquilo, e aí a empresa vai, se posiciona, faz uma campanha bonita, da porta para dentro, aquilo não tem coerência alguma, você até deu um exemplo aí de um banco com não sei o que lá, e aí vira um discurso muito louco, entendeu? E o problema, que eu acho que a gente como consumidor, e às vezes lá também dentro das empresas trabalhando, a nossa memória é muito curta, ninguém tá vendo que seletiva. Hã? Curta e seletiva. Ninguém tá vendo que, sei lá, 4 anos a empresa X era pró-A e depois de 4 anos, assim, coincidentemente, quando muda governo, olha que Olha que coisa boa. Ela muda totalmente de posicionamento. Então, eu acho que a gente só consegue avaliar se uma empresa de fato tem um ativismo consistente quando a gente observa o comportamento, né, as atitudes e as decisões da empresa no médio e longo prazo, e se apesar das crises que ela enfrenta, porque todas as empresas enfrentam crises, ela continua tomando decisões consistentes com aquilo que ela acredita. Então, esse assunto eu acho que ele é muito rico, e eu acho que o desafio é falar dimensão, funcionário, mas eu vejo muita incoerência acontecendo. Legal, Eu queria fazer uma ponderação não, pegar um ponto do que a Gabi falou que para mim é muito importante, que é ao olhar uma empresa e o histórico do posicionamento dessa empresa, compreender qual é o posicionamento que ela tem de forma consistente e quando ela comete um erro por tentar surfar uma onda pontual, ou quando ela comete um deslize, um erro, para a gente também ponderar e eventualmente até perdoar isso, porque é natural. Quando uma empresa faz alguma coisa errada, a gente desce porrada nela, não importa o que aconteça. Cara, eu erro, tu erra, ele erra, vós errais, sei lá eu. Nós erramos. E as empresas também erram. E a gente precisa ter também consciência sobre isso e tentar compreender quando que é um erro por, vacilei, foi mal, tava doidão. Ou que usualmente as empresas culpam o estagiário, né, nesse ponto. E cabeças rolam para comprovar o ponto. Ou quando é uma guinada que dá um nó, que é o que a gente viu recentemente aí quando o Trump toma poder nos Estados Unidos, as empresas batendo muita cabeça e algumas mudando completamente de rota, né? Super legal. Então, antes da gente entrar, acho que talvez valha a pena a gente entrar em alguns casos mais conhecidos, que a gente, enfim... potencialmente a audiência já sabe, mas talvez não tenha os pormenores que a gente pode trazer. Mas antes de entrar lá, a única pitadinha de ciência que eu vou trazer
para provocar nós três aqui é o seguinte. Não vem nada da Pílula biológica. Não vem da biologia. Gente, Não. vocês sabiam, por exemplo, que a salamandra, ela... Tô brincando, Gabi. Não faz... Eu já tava buscando no meu HD essa salamandra. A Gabi Quem é? bugou Aquela que nesse- parece- Eu tava assim, meu Deus, o que vai vir? Meu Deus. Para onde fomos parar? Mas 3 termos que tem a ver com esse nosso episódio, que a gente discutiu de maneira super rápida aqui antes, é responsabilidade social corporativa. Esse termo é muito utilizado na minha ciência da administração de empresas. Tá. Marketing de causa e ativismo corporativo. Deixa eu só fazer um disclaimer de cada um deles, que eu acho que é legal, só pra gente, de novo, saber discernir o que a gente tá falando, né? Então, responsabilidade social corporativa, grosso modo, para leigo, é o famoso ESG. São aquelas companhias, principalmente de capital aberto, que elas, de uma certa maneira, são aquelas que estão no Brasil, no tal do novo mercado, elas, inclusive, são cobradas pelo órgão regulador e tal, de ter controle sobre o seu impacto, enfim, no ambiente, na sociedade e no seu nível de governança, né? Então, responsabilidade social corporativa tem a ver com esses controles internos e que não necessariamente sai da fronteira da firma. Fica lá dentro, ela nem sempre comunica, né? Quando isso vai para fora, aí pode ter, no meu entendimento, 2 frentes, que é o marketing de causa, que aí tem a ver um pouco com o que você, Gabi, trouxe, de tem empresas que comunicam e fazem campanhas em cima de algo coerente, com os valores, com a consistência, tal. Exemplo, a gente falou da Patagônia, talvez um caso brasileiro legal que eu admiro, pelo menos neste prisma, a Natura, faz isso muito bem. Tanto é que, assim, é o que você falou, Pedro, e tem a ver com o episódio do André Souza, do Futuro S.A., que ele trouxe. Olha, quando a gente vai montar os valores de uma companhia, eu pergunto, quando der pau, vocês vão honrar esse valor ou vocês vão achar os famosos workarounds e desculpas? É isso, né? é isso. Quando a empresa banca, tô perdendo dinheiro, tá saindo caixa no curto prazo, mas eu continuo com esse posicionamento, é algo coerente. Quando não é algo oportunista. E a incoerência, ela também parte, às vezes, do próprio consumidor. Eu participei, há vários anos atrás, de um caso emblemático de trabalho escravo. Uma empresa foi acusada de trabalho escravo há vários anos atrás. Nasceram nas redes boicotes daquela empresa. E aí participei de uma reunião e perguntei para o CEO da empresa aqui no Brasil, uma empresa global, se aquilo tinha afetado venda. E ele falou, cara, não vou te dar essa informação, né? Eu falei, cara, eu não quero saber o número, eu quero saber só se afetou. Sim ou não? Binário. Uma binariedade. Ele pegou o celular, olhou e falou assim, é insignificante. Caramba. Ou seja, a gente também, no fim do dia, isso aqui para mim é para ilustrar que eu tenho as minhas... Todos nós temos as nossas pautas, as nossas crenças, mas a brusinha tá barata ali, né? Total. Ali, né, assim, o imposto da blusinha eu não quero que tenha, mas eu também quero que o ambiente seja salvo e cortada da tartaruguinha, mas eu vou comprar minha blusinha. Então tem um pouco de incoerência, mas também tem recortes sociais, assim por diante. É importante da gente lembrar. Tem gente que vive muito por uma agenda ou uma crença que é importante. Eu acho que vira um ativismo e levar aquilo a cabo e rabo é complexo, é difícil, que é o que você falou. Na hora do vamos ver, você vai sustentar a tua postura... E é difícil para as marcas, mas para as pessoas também. Né? Mas é interessante isso, cara. Me veio agora uma passagem de um livro do Nietzsche, cara, que eu fui aquele jovem doido que leu esse tipo de livro e nem sempre faz bem, né? Mas enfim. Que bom que você está que aqui bom que eu hoje, estou aqui vivo. com vocês, assim, alegre, né? Olha que coisa, com humor nota 4, pelo que a gente falou na última vez. Mas enfim, ele fala o seguinte, cara, a gente é muito bom em julgar os outros e menos a gente, porque a gente passa pano para nós, né? No sentido de... A gente sabe... Nós sabemos que nós somos imperfeitos, então a gente perdoa as nossas incoerências, né? Agora, por que a gente às vezes não espelha para o outro isso, né? A gente cobra um posicionamento quase 100% idôneo... Coerente. Somos seres incoerentes. E aí você pega um grupo de pessoas que chama empresa e fala assim, esse grupo tem que atuar de maneira coerente. Minha Nossa Senhora, tem um cara que chama Simon, o único cara que estudou administração de empresas, que ganhou um prêmio Nobel. Ele ganhou um prêmio Nobel para a seguinte tese. O humano tem um negócio que chama Boundary Rationality, que nós somos seres irracionais. Esse foi o prêmio Nobel do cara. E aí a gente cobra do Simons. Não, isso, Simon Sinek, um prêmio Nobel incrível. Ele tem uma tese que foi super laureado, que chama Comece pelo Porquê. Tem um outro prêmio Nobel maravilhoso que chama René Brown, que é vulnerabilidade. Gente, ironias. Enfim. Volta pro marketing de causa e ativismo corporativo, por favor, porque você estava fazendo... Marketing de causa, então, é surfar uma onda muito pontual, assim, no sentido de, puta, tem alguma questão acontecendo aqui fora, eu vou me posicionar.
pode sair pela culatra e ser oportunista quando aquilo é percebido como uma incoerência, ou pode, de fato, ser percebido como, putz, aquela empresa vive aqueles valores e aquela cultura. E o ativismo político, acho que tem mais a ver com o que o Pedro trouxe da marca de casaco Patagônia, que é, cara, eu, de uma maneira consistente, eu escolho e sinalizo viver isso. Não é algo pontual de campanha. É algo que eu... que a gente tem visto do Ben Jerry's agora também, lá nos Estados Unidos. Um cara que fala muito sobre guerra Israel, meu Deus, Gaza. Palestina. Isso, Palestina e assim por diante. Então, esse tipo de exemplo de companhias, ativismo, que é coerência na linha do tempo, firma para fora. Sociedade, responsabilidade corporativa social, muito semelhante, mas não comunica para fora. Fica só nas ações dentro da companhia. E marketing, coisas pontuais. Sim. Anyways, vamos falar de alguns casos interessantes que nos vêm em mente? Vocês querem que eu puxe ou vocês estão com algum latente aí para falarmos, discutirmos e destrincharmos? Pedro tá coçando a mão. Vai, Não Pedro. sei, não quero monopolizar a história. Monopolize, mas, cara. Se for bom, recentemente monopolize. tivemos aqui o caso que eu Monopólios acho... são bons quando regulados. É verdade. Exemplo, água, energia elétrica, Entendi. concessões de pavimentação. Anyways, vai. Perfeito. Eu acho que tem uma marca, recentemente, as pessoas devem ter cruzado com isso, ou não, e aí vão cruzar agora com essa informação. Mas Osklen, marca de roupa, né? Artigos fashion, é uma marca muito ativista, conectada ao Brasil, ao Rio de Janeiro, enfim, N elementos da nossa cultura lá de trás, olha para a sustentabilidade de forma bastante relevante ao longo do tempo. E aí tem uma revista britânica de moda chamada Dazed, que fez um editorial de moda. Editorial de moda, usualmente, dessas revistas famosas, que são muito nichadas, mas elas questionam coisas da sociedade de forma muito latente. E às vezes se passa um pouquinho, né? Enfim, a Dazed fez um editorial de moda com Oruan. Oruan é vou chamar de rapper. Explica o porquê Rio do de nome dele, Janeiro. que eu achei interessante. Eu não sabia desse caso até Gabi, hoje, explica. pouco cedo. Momento cultura inútil. Oruan é Mauro ao contrário, que é o nome dele. Viu? Ó, eu, Essa por você não exemplo, sabia. se eu virar um MC, vou ser o Erdna. Né? André, ao contrário. E como é que é Pedro? Ninguém consegue Pedro. imaginar o que é o Pedro MC, Ordep. gente. Ordep. Imagina. MC Ordep é legal. Ordep. Ah, MC gente, Ordep, pô, vai, sou eu. segue, só segue. Osklen. Você é a Ibag, tá? Só pra deixar. Dazed, revista britânica de moda. E Oruan. Oruan, para quem não conhece, estou chamando ele de rapper. E desculpa, Oruan, se você não for considerado um rapper, não um MC, sei lá eu. Ele é filho de Marcinho VP. Marcinho VP, que está preso, líder, considerado um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E Oruan tem como padrinho de criação Elias Maluco. Elias Maluco também é considerado um grande criminoso, um criminoso, sei lá eu, enfim, um criminoso do Rio de Janeiro, acusado de matar Tim Lopes, jornalista Tim Lopes, que é um caso emblemático aqui na nossa sociedade brasileira. Oruan tem, inclusive, tatuado no peito o rosto de Elias Maluco. Oruan foi o personagem desse editorial de moda, que traz elementos como todas as pessoas com o cabelo pintado de vermelho, fazendo uma alusão aqui na interpretação, né, do caso ao Comando Vermelho. Ele posa com um fuzil feito de partes de câmeras fotográficas, então não tem, mas tem o elemento, a alusão ali, essa coisa. E aí a gente não sabe, mas editoriais de moda, às vezes, eles pedem roupas para as marcas para vestir os seus personagens e às vezes eles simplesmente têm isso dentro do repertório deles ali e vestem as pessoas com as roupas que eles têm. Bom, usaram roupas da Osklen para vestir Oruan neste editorial de moda. Osklen olhou aquilo e falou, bom, minha roupa, repost no Instagram. E só um parênteses aqui, deixa eu fazer uma intervenção. Sim, para nós é percebido como Osklen, mas quando a gente vai lá entender o mecanismo dentro da companhia, talvez possa ser uma hipótese que a agência de marketing que representa a Osklen só viu aquilo, me marcaram show de bola, olha que bonito, Cara, repostei. Nem pensei no impacto Nem estratégico. pensei no impacto estratégico. Isso é uma hipótese. Usar a minha coisa, A gente e não sabe ainda. E eu acho que esse é o ponto de debate agora. Tá. E aí, enfim, repostou essa história. Cara, o caos ali, porque a Osklen tá compactuando com o Comando Vermelho, com o Oruan, tá enaltecendo o cara, que é um cara da criminalidade, olha a sociedade que a gente tá... Enfim, caos. Certo. Tá há dias... Quando foi isso, Pedrão? Eu não... Agora no começo de junho. Ah, é super recente, então. É super recente. Tá. Final de maio, começo de junho. Acho que foi bem no começo de junho. Tá tentando ali... tava tentando gerenciar essa crise, dizer, putz, foi só por causa da roupa, etc e tal, né? Enfim, e a gente nunca vai saber como é que essa decisão foi tomada lá dentro da empresa. Porque
E realmente pode ser. A pessoa da social media olhou e falou, bom, usou minha roupa, repost. Sem tentar olhar para essas entrelinhas e essas nuances do caso. E aí é que entra o pulo do gato, meu caro, minha cara, ouvinte de Entrelinhas S.A. Tudo comunica. Tudo passa uma mensagem. E é fundamental a gente fazer essas ponderações, que elas são cada vez mais rápidas e menos ponderadas, e aí entra para mim, estou vendendo aqui o meu peixe, a suma importância de ter uma pessoa gabaritada e qualificada, que vai ser o chato de fazer 200 perguntas, mas que vai colocar uma ponderação nesse elemento, porque isso coloca em xeque completamente uma marca. E a Osklen está passando por isso. Boicotes, pessoas parando de comprar e não faz nenhum sentido. Pode ser um deslize, pode ser uma coisa que a gente nunca vai conseguir eu tenho compreender dúvidas essa sobre história. esse ponto. Não, Traz, porque Gabi. eu acho que é mais uma guerra de narrativas da imagem do que impacto real no resultado da organização. Como assim? Inclusive, Fale mais tem sobre organização que toma decisões polêmicas deliberadamente para aumentar Perfeito. engajamento e que isso, no final do dia, aumenta receita e não diminui. isso. Tem uma escola de negócio. É aquela F5, né? Essa escola F5? É a letra seguinte e o número anterior. Por isso que eu acho que é um tema rico e, ao mesmo tempo, complicado de se fazer um diagnóstico, porque a gente não consegue ter acesso... A gente consegue ter acesso ao burburinho, né, do que está acontecendo nas redes. A gente consegue ter acesso a pessoas se posicionando firmemente, às vezes pessoas públicas criticando marca A, marca B, mas a gente não consegue ter acesso o quanto isso teve de impacto direto no resultado. Óbvio, aí as empresas fazem o que elas fazem sempre. Acham alguém que foi o culpado, demite essa pessoa. estagiário, Cabeça, desde a Idade Média. Corta a cabeça em praça pública, Isso, aí comunica. demite, se precisar falar, dar um pronunciamento ali, tentando se desculpar, e depois fica tudo por isso mesmo. Então, Gabi, mas concordo totalmente com o que você disse, mas eu acho que tem alguns elementos para a gente analisar aqui. O primeiro, a Osklen não é uma marca que costuma fazer esse tipo de coisa. Sim. Tá? Eu acho que é o primeiro elemento. A gente tem marcas Ela sempre que foi ousada nos editoriais de moda, Total, mas numa outra toada. Então, acho que tem esse primeiro ponto. A gente tem outras marcas que, sim, sistematicamente fazem isso para chamar atenção. Do ponto de vista da comunicação que defendo aqui nessa mesa, eu acho que é uma estratégia arriscada e muito específica, que funciona em alguns casos muito específicos. Então, eu acho que é um risco exacerbado. E nesse caso, não era nem o embaixador da marca. Então, assim, a gente não sabe ainda. E o que a Osklen até no momento já comunicou para o mercado Falou, depois disso? cara, nós repostamos porque estava usando nossa roupa e é isso aí, não dá muita... Eles apagaram, você sabe disso? Apagaram o post. Tá. Sim. O meu ponto aqui, André, é que dentro desse universo do ativismo na empresa, de novo, tirando de lado os casos extremos que você gosta de trabalhar para fazer pontos, eu acho que para todo mundo, para a maior parte das pessoas e das empresas que estão na meiuca, é fundamental ponderar, é fundamental olhar e é fundamental dedicar algum tempinho, porque não era um caso que postar imediatamente ia fazer a marca surfar a onda ou perder o bonde, e olhar para aquilo, o que está sendo comunicado, quem é o personagem, quais são as mensagens que estão ali. E esse, para mim, é o grande cuidado que as empresas precisam ter. É isso que vai levar para a consistência ou não. A gente fala, e eu concordo, é preciso ponderar, etc e tal, mas sempre que acontece um caso desse, a gente só está discutindo porque o caso aconteceu. Aí vira todo mundo engenheiro de obra pronta, né? Porque você olha para trás e fala, deveria, não deveria. Aí fica todo mundo palpitando. A gente não sabe das histórias que não aconteceram, né? Bom ponto. A Osklen poderia ter olhado e falar, putz, não, vamos repostar, porque isso vai trazer um impacto de imagem, etc e tal. E aí que eu acho que está o risco do negócio. Por quê? Porque quando a gente fala de AI marketing, a gente fala de timing, né? Às vezes você faz um negócio no timing certo, decolou. Às vezes você faz o negócio, o timing era péssimo, você não conseguiu prever aquele impacto. E todo isso de ter plano A, plano B, plano C é super legal, mas para algumas tomadas de decisão... É horrível. Aí você perde o timing. Total. Então, Gabi, muito tudo bem, difícil. mas é engenheiro de obra pronta, sim, mas são os casos que a gente tem acesso para poder debater. E é aqui que perfeito. nós temos que debater. Sim, É esse ambiente que eu nós temos concordo que conversar. esse seja o cenário. O problema, justamente, é dar isso, às vezes, como recomendação, do tipo, precisa ponderar,
precisa isso. Só que aí a gente não tem como avaliar o cenário daquilo que não aconteceu. Boa. Quando acontece, a gente tem como criticar e tem como não criticar. Assim, Ó, acho que só essa Mas o que é o crítica, desafio. de novo, o ponto de ponderar é o como a gente faz, como marca e pessoas, para evitar cair nessa armadilha. E aqui tá o ponto da história, que eu acho que é o aprendizado desses casos que a gente vai tratar. E acho que é aí que tem os aprendizados mesmo, né? Porque assim, no caso da Osklin, vamos pensar num cenário fictício só para elocubrar e ver assim, a árvore de decisão que poderia acontecer, né? Tá lá a Osklin de boa, lembrando, a Osklin que era há 10 anos de controle de Oscar Metz-Savard, é vendida 2/3 para Alpargatas, eu sei porque eu estava lá fazendo esse deal, inclusive. E depois que isso era a época de Camargo Correia, depois muda para JBS, agora está em outra controladora, empresa ainda de capital aberto. Osklin perde muito valor, empresa Alpargatas decide só focar em Havaianas, principalmente que é uma marca, e devolve praticamente, perde dinheiro e devolve para Oscar Metz-Savard. E agora ele reassume o controle. Então assim, essa é um pouco da história do backstage do que está acontecendo. E aí, um cenário fictício, qual que pode ser? Gente, olha esse influencer. Postou, ele tem, sei lá, quantos milhões de seguidores. Vamos surfar essa onda. Então, e foi lá e repostou. Nem parou pra pensar. Então, acho que aqui um ponto interessante poderia ter sido um golaço, como a Gabi trouxe, né? Mas alguém não parou pra ponderar os riscos e oportunidades dessa decisão e foi lá e postou. Cenário fictício. Ou seja, quando vier esses acasos, vale a pena um respirinho, um passinho atrás e fala, vou ser demitido aqui porque eu tô fazendo uma grande merda. E qual que é a idoneidade desse influenciador que postou a minha marca, né? Acho que, porque de novo, como o Pedro trouxe, como tudo comunica, quer você queira, quer você não, acho que tem uma lição aqui interessante. Total. Faz sentido pra vocês? Super. Faz. Boa. Tem um caso aqui, cara, eu achei um fã-clube do Urano, achei o perfil dele ainda com 1,3 milhão de seguidores. Só o fã-clube, né? Então o cara com certeza tem mais. Fã-clube. Mas tem um caso interessante que ele não é exatamente análogo, mas eu já usei como debate em sala de aula, que é o caso da Adidas com o Kanye West em 2022. O caso diferente aqui, a nuance, qual que é? É que o Kanye West, ele não só era embaixador da marca Adidas, depois que ele rompeu com a Nike e foi pra marca, como ele tinha uma linha de produto na Adidas, como o Michael Jordan tinha na Nike com o Air Jordan, como o Tiger Woods tinha na Nike, assim por diante, né? Qual que é o caso interessante, Gabi? E esse é legal porque a gente tem os dados de negócio do que aconteceu. Então, é 2022, o Kanye, que nunca foi uma figura assim, morna, né? Nunca foi. Eu tenho uma amiga que ela ama odiar o Kanye West. Então, ele nunca foi uma figura morna, sempre foi muito polarizada, né? O que acontece? Ele fecha um contrato de embaixador da marca e de uma linha de produto com a Adidas, sei lá, em 2015, 2016, não lembro exatamente ao certo. Como chama aquela marca? Easy, enfim, que ele tinha. Ponto chega num dado momento, em 2022, que essa marca representa 7% da receita global da Adidas. Ou seja, é um business ultra relevante. Eu tenho os dados aqui que era em torno de 1,7 bi de euros que representava da companhia. Ou seja... 7%. 7%. Divide isso, vai por 15, então a companhia faturava quase 30 bi de euros. Já começa a ter os dilemas, porque 7% do valor do seu acionista de um cara que... enfim. Que leva a gente pro ponto. Enfim, exatamente. Mas... O que aconteceu, para quem não sabe do caso? Ele solta um comentário lá, enfim, quando estoura a guerra Israel, Gaza e assim por diante, Palestina, ele solta um comentário extremamente antissemita. E aí começam a cobrar a Adidas por um posicionamento, e não só a Adidas, mas esse é o mais emblemático, que era a companhia que tinha uma linha de produto dele, a se posicionar. O que acontece, e acho que o legal aqui, Gabi, é o timeline das ações, né, que eu tenho. A companhia... Fez a lição de casa. Não, cara, porque isso aqui é um caso super famoso. E essa beleza dos engenheiros de obra pronta, quando a gente analisa um caso, não quer dizer que vai se repetir, mas acho que tem lições, né? Enfim, o management ele demora 25 dias para romper o contrato. Eles soltam a primeira comunicação de que eles estão analisando o caso 3 dias depois desse comentário. E a pressão pública começa a subir. Então, assim, no final, eles... 3 dias depois, falam que estão analisando parceria sob júdice. Passa-se 15 dias, parceria sob júdice. Passa 25 dias, eles rompem o contrato, depois a Balenciaga rompe, assim por diante. Qual que é o ponto que cobram? Cara, por que vocês demoraram tanto para uma decisão no-brainer, praticamente, né?
7% da receita. Já ia falar. Vocês imaginam uma conversa no board da Adidas? O que Não aconteceu? consigo. Rompe, não rompe? É 7%, é 1,7 bi, é o meu stock Então, options. mas essa é a conta que começa a acontecer. 7%, 1,7 bi. Quanto isso está machucando os outros 93%? E é isso que vai entrar na equação. Eu solto 7% para defender 93%, ou eu vou sangrar 93%, porque, de novo, as pessoas que consomem as marcas tradicionais da Adidas, que estão ali dentro dos 93%, podem fazer movimentos importantes. E eu acho que tem esse elemento que é importante pessoas pressionarem, é importante a sociedade fazer pressão sim nas marcas, Sim. cobrar responsabilidade. Tem casos e casos, tem casos que assim, não pode matar o amiguinho, entendeu? Não pode, isso é muito feio, não pode fazer. E tem outros que é bom, isso daqui é uma questão de opinião, você pode gostar ou pode não gostar. E a gente precisa também separar esses dois ambientes. Quando é uma coisa que, cara, não tem nenhum cabimento, afronta contra Tem que ser a vida de tempestivo. uma pessoa, tem que ser tempestivo. Concordo. Entendeu? Quando coloca a vida de alguém em risco... Desastre natural. Não natural, é desastre ambiental, essas coisas requerem um E posicionamento assim, rápido. cara, você tá botando um grupo em risco. Enfim, uma minoria em risco. Aqui, na minha opinião, não tem discussão. Agora, quando é uma questão de opinião, putz, eu gosto de vermelho, o outro gosta do azul, aí eu acho Mas que é um olha só negócio como, diferente, né? assim, não é tão simples, né? Então, assim, no final, a Adidas decidiu romper com o Kanye West um mês depois. Então, isso foi percebido como, puta, se eles estão ponderando, quer dizer que é um negócio... ou seja, timing aqui, acho que tem um elemento interessante quando acontece uma crise. Acho que o Pedro talvez possa ajudar a gente por ser um profissional que trabalha nisso. Mas olha só depois, a segunda derivada dessa decisão. Cara, a Adidas sobrou com quase 8 milhões de pares de tênis do Kanye West. O que eles iam fazer? Destruir o estoque e tirar do balanço, que é uma operação que a gente chama de write-off, ia custar 200 milhões de euros, além da perda da linha de negócio, que era 7% da receita. Faço uma doação com o negócio do Kanye West, tiro e faço um rebranding daqueles negócios que vai ter um pra custo. passar um leak paper? Lembra de leak paper? Leak paper. Ô, Escreve Gabi, por cima. e resumindo a história, fizeram exatamente isso. Um Juro liquid por Deus. paper no... Não, assim, eles tiraram, né? Fizeram um rebranding do, tipo, cabedal ali do sapato, dos tênis, modificado, e depois foi pra outra linha. Mas olha só, assim, que o dilema, ele é ético, ele é moral, e depois ele é de negócio estratégico. Total, Cara, 100%. não, e no fim do inerente. dia é negócio. O cobertor é negócio. curto, é duro. Sim. negócio. Eu queria trazer um outro caso. Você citou a Natura, mas a gente tem um caso que ainda está em ascensão e eu ainda observo muito de perto, porque pessoalmente sou fã da marca, que é a Dengo. Dengo Chocolate. Está crescendo. Legal. Tem loja espalhadas já, tem loja fora do Brasil. Andei acompanhando algumas informações de que, do ponto de vista financeiro, a empresa estava sendo duramente impactada pela alta do cacau que a gente teve nos últimos anos. Está muito difícil, né, para as empresas que produzem chocolate não repassar esse custo. Mas lá em 2019 e 2020, quando eu era editora da HSM Management, a gente fez uma reportagem sobre a lógica do comércio justo. Então, acho que está ali no pilar de responsabilidade social, ESG, empresas B, o quanto algumas empresas tomam como decisão de negócio olhar para toda a cadeia dela produtiva e todos os stakeholders e promover para todo mundo, na medida do possível, um ganho mais... igual, não digo igual, mas a exemplo da Dengo. A Dengo, quando a gente entrevistou o CEO em 2020, se eu não me engano, eles pagavam muito acima da média a saca de cacau. Eles tinham isso como prática, porque eles queriam também selecionar os melhores grãos. É grão? Será em cacau? Não sei. Os melhores frutos. Assim, é um fruto. Biologicamente falando, pela anatomia vegetal, é um fruto. Um fruto. Para também priorizar a comunidade produtora de cacau do sul da Bahia, Super. que foi lá que começou todo o processo produtivo E só da um Dengo. super parênteses, para adicionar um ângulo aqui, Gabi, a Dengo, ela vem também de uma... Não é uma spin-off, mas de um investimento da Natura, né? Que você comentou. É um dos sócios de lá que abriu a Dengo junto com Isso, lá com o Guilherme Leal e tal. E eles abriram uma holding de terceiro setor focada em desenvolvimento econômico e social no Brasil, que é a holding Maraé, da Natura. E aí eles tinham tem ainda o Instituto Arapiaú, da holding Maraé, conectado na entidade jurídica da Natura, que foca em desenvolver produtores de cacau no sul da Bahia. Que legal. Então, assim, tinha esse jogo também da Dengo com Arapiaú para desenvolver a região. Legal. Só um parênteses. Legal.
E aí, o que eu... Depois eu tive outras oportunidades de entrevistar o CEO de lá, e num evento, era um evento fechado. Qual que é o problema, né? Na medida que você paga a mais, o teu custo é maior do que a concorrência. Logo, o teu preço final, né, também vai ser maior. E as lojas da Dengo são maravilhosas, o atendimento é muito bom, etc e tal. Mas, na minha cabeça, também... Eu amo Dengo, eu compro lá e fico comendo devagarinho, porque é caro. Porque é caro. É caro, É tipo comer danoninho com, sabe, aquela colherzinha de chá pequena pra aproveitar o máximo. Pra durar mais. Mas assim, você sente o sabor, você sente o sabor do é chocolate, é diferente. Nem todo mundo gosta, até porque o nosso paladar é viciado em coisa com alto teor de gordura e eu tenho açúcar. um super preconceito com a Dengo todo. Jura? Cara, não sei, eu acho assim, chocolate. Vamos fazer o próximo episódio na Dengo, vai. Eu conheço a diretora de marketing lá, Olha lá. ela é muito boa, inclusive. Ó a oportunidade aqui, ó. Opa! Publi! Nem comentei que estaríamos falando disso. Mas Boa. só pra arredondar. Qual que era a minha preocupação? Pô, muito legal essa coisa de você pensar na cadeia como um todo, você promover um comércio justo, você tratar melhor as pessoas da sua empresa, o atendente da loja, para que ele possa promover um atendimento melhor para o seu cliente final. Mas é um produto elitizado. É um produto Ninguém elitizado. consegue pagar R$80 em 200 gramas de chocolate. Ninguém não, isso. né? Poucas pessoas pessoas conseguem E pagar. vamos colocar mais, nós vamos falar que o quilo do chocolate é R$900. É caríssimo. É caríssimo. Aí eu, na minha humildade, mas assim, no meu papel de jornalista, fiz essa pergunta, não desse jeito, para o CEO da época. Depois mudou e agora, enfim, eles Você é mudaram. elitista? Gabi perguntou. Desse jeito, Não desse foi tom. essa pergunta que eu fiz. Eu fiz. Seu capitalista. Pô, se é um produto tão legal, que promove brasilidade. Teve uma coisa que foi muito legal que surgiu nesse evento. Ele Made in falou Brasil assim: total. a gente não vai fazer chocolate com pistache. A gente tem todas as castanhas brasileiras aqui disponíveis em abundância. Por que a gente vai fazer pistache, que é uma importação, principalmente do que vem lá dos Estados Unidos? Será que foram eles que, enfim, começaram esse movimento do rebrand da castanha do Pará para a castanha do Brasil? Podem ter ajudado. Dengo, se Sabia vocês fizerem chocolate de pistache, eu vou ficar muito triste aqui, porque eu tô promovendo que vocês falaram que não vão Procurar fazer. agora E aí a para gente vai tirar a publi, porque Não a gente tem. é coerente com as... Tô Não brincando. tem. Mas aí eu perguntei pra ele, isso surgiu no evento, eu perguntei pra ele, pô, você é tão legal, se promove tanta coisa bacana, como é que a gente faz, né? Porque Como é que muito fecha a caro. conta? Como é que a gente faz as pessoas terem acesso? Porque eles também têm uma lógica de poder desenvolver o paladar do brasileiro, que é muito Interessante. açucarado, etc e tal. E aí ele respirou fundo, eu achei que a resposta foi boa, mas enfim, foi ali bem politicamente correta também. Ele falou, Gabi, a gente precisa fazer escolhas. Sim. Se a gente escolhe ter uma linha onde o custo vai ser mais baixo para dar acesso, né, e ter um preço melhor na ponta, a gente está destruindo todo o conceito de valor que a gente construiu para essa marca. A gente acha que no futuro isso pode ser diferente, se a lógica do comércio justo fosse instituída para todo mundo e todo mundo estivesse jogando o mesmo jogo, talvez a produção aumentaria, enfim, ele deu uma resposta, mas no fim do dia é isso, assim. É uma escolha. Eles estão atendendo uma elite porque o valor é muito alto, o preço é alto, mas lá na ponta também, se você for perguntar se o produtor de cacau está mais feliz vendendo para Dengo ou para empresa A, B e C, talvez você se surpreenda com uma resposta. Mas vira um canalizador de receita de uma É uma transferência de renda, se parar para pensar, né? isso, Positiva nesse caso, né? Mas eu acho que o ponto é fundamental, porque tem esses debates também super importantes de empresas que se colocam como ESG, responsáveis, sustentáveis, etc. e tal. Prazo de pagamento para fornecedor, 120 dias. Total. Brother, saca? E apertando uma pequena agência, um pequeno fornecedor dessa empresa, que Isso é um bom ponto, é o ponto contrário. Então, esse equilíbrio, para mim, ele é difícil de fazer, e volto para o ponto aqui que a gente falou no começo. Essa ponderação e essa tomada de decisão, ela é muito complexa. Só quem está envolvido consegue ver e viver isso de forma adequada. E tem risco para os dois lados. Manter a sua posição pode trazer riscos. Total. Ou mudar de posição também pode trazer risco. E no fim do dia, o executivo ou executiva que é líder de uma empresa, ou o grupo ali que toma decisões, está ponderando essas coisas também. Porque são responsáveis. Eu lembro de uma fala que eu tive de uma amiga minha, que ela falava da diferenciação entre o profissional de relações públicas e um jornalista quando estão no veículo, né, nos jornais ou na agência. Quando está no jornal, o compromisso daquela pessoa é com a notícia. Quando está numa empresa,
empresa, o compromisso é com a empresa. Nesse caso, essas pessoas que são parte da empresa, o compromisso delas é com a empresa e não puramente com a sociedade. Então, lembrar disso é meio doido e que nos leva, em última instância, para ter que debater como é que funciona o capitalismo, como é que funcionam essas coisas todas. Mas daí vira... Não vamos entrar nisso, doido. pelo amor de Deus. Mas olha, eu acho que tem aqui alguns ângulos legais que eu gostaria de trazer. O primeiro, só para não esquecer, cara, se você trabalha numa empresa que você está passando por uma situação dessa e você... ficou até decepcionado com a sua liderança de não trazer as informações, de não comunicar para fora, Você lembra que a gente falou sobre a frente da solidão da liderança? Esse é um exemplo clássico. Cara, até que algumas coisas sejam resolvidas, não dá para sair comunicando à torto e direito. Porque nessa hora, comunicar em crise é diferente do que comunicar na hora da abundância e da festa. Cara, nessa hora você precisa centralizar canais de comunicação, você precisa garantir simetria informacional, você não pode garantir incoerência na ponta, senão vai gerar mais ruído e menos valor, né? Então, acho que parte, assim, óbvio, é cobrar, entender, mas também ter esse entendimento de que, cara, você está jogando esse jogo no mundo corporativo, que um dos stakeholders a serem entregues, como o Pedro trouxe, é o acionista, e, cara, as decisões de ponderação, elas também vão levar em conta na equação o valor gerado da decisão. Goste ou não goste, é o que é. É isso. Né? A Uber era uma empresa muito ativista no começo em adotar posturas de defesa de minorias de forma muito contundente. Até hoje tem isso presente na construção da marca. Então ali tinha um ambiente também, eu acho que é uma empresa bastante coerente com a sua cultura e com os funcionários que estão lá dentro, que é muito claro como a empresa pensa e para onde ela vai. Depois eu saí da Uber e fui para a Meta, lá o jogo era era um pouco diferente. As velas se ajustam. Mas a parte interessante era que existiam as reuniões chamadas de All Hands, que é a reunião onde se junta o Mark e toda a liderança da empresa. Conversam e respondem perguntas dos funcionários do mundo inteiro. Qualquer pessoa pode entrar lá, abrir o microfone e fazer uma pergunta. Tinha depois forma de fazer isso acontecer. Obviamente que não, porque eu estava me expondo e eu aprendi com meu amigo biólogo que prego que se destapa para martelo, tosseleu. Como é que era o negócio? Isso, é isso aí mesmo. Isso. Enfim, eu não queria ser prego. Mas o Mark era muito questionado porque a Meta, na época Facebook, ia tentando navegar e às vezes se posicionar, às vezes não. Era uma empresa muito maior em termos de funcionário do que a Uber. Aí você começa a ter espectros diferentes desse mundo. E aquilo começou a virar um imbróglio gigantesco dentro da empresa, que eram funcionários de um lado questionando por que aquele lado não era levado em consideração, funcionários do outro lado também fazendo esse tipo de ponderação, o Mark ali na meiuca, tentando ser o isentão da história, um puta caos acontecendo dentro da empresa. E o que a gente vê hoje da Meta é que, obviamente, os ventos começaram a soprar para um lado e o Mark, obviamente, foi para cima desse lado, que é ter uma posição muito clara, agora com o governo Trump nos Estados Unidos, que defende determinado ponto, a empresa se alinha com aquilo, começa a ventilar e falar para o mundo inteiro que ela posiciona aquilo, porque isso acaba com a indefinição. Tá definido. Pronto, então, essa é a regra do jogo. Gosta, agora a regra é essa. Tá claro. Boicote essa coisa toda. Agora, eu continuo usando o WhatsApp, Instagram. Vocês usam o WhatsApp todo dia? Sem dúvidas. E 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas usam... Não é menos, acho que é 3 ou 4 bilhões de pessoas usam um dos aplicativos da empresa todos os dias. Cara, olha o tamanho do impacto disso. Por um lado, a gente não tem outra alternativa para usar. Agora, também leva para o ponto da nossa incoerência. Vamos ser, exato. Cara, é igual você falar assim, olha, eu em protesto, eu não compro um Tesla. Entendeu? Eu tô no Brasil, eu não tenho dinheiro, ferrou. Eu acho que ela deixa... e é interessante, porque não é que ela se torna ativista sobre um ponto. Ela puramente se posiciona. Ela bota a regra do jogo. Ela não fica levantando aquela bandeira, mas ela define claramente o caminho que ela vai olhar, né? Mas olha só, posso trazer... Porque assim, né, a gente que está de fora, às vezes, das empresas, olha muito para esse impacto reputacional firma para fora, né? É um caso muito legal, porque a gente falou o caso do Oruan, a gente falou o caso da Meta, a gente falou o caso da Dengo, a gente falou o caso também da Adidas. No caso da Adidas foi muito self-inflicted, né? Assim, foi uma dor que ela mesma se fez com um influenciador que era de dentro. Do Oruan foi um cara de fora, né? Tem um caso self-inflicted, que uma companhia também tomou uma decisão de uma ação de marketing, que é a Bud Light.
Né? Vocês lembram disso? Em 2023, Bud Light, Super Bowl, um público super tradicional americano. Eles trazem uma edição especial de uma latinha e, enfim, eles soltam uma campanha com uma influenciadora trans, né? E aí, era a marca mais vendida dos Estados Unidos. Depois disso, tem um backlash, um boicote violento. Cara, esse eu não tenho números, mas eu me lembro que, assim, em torno de 25% de queda de volume de vendas. E, cara, para quem já trabalhou em fast moving consumer goods, né, que são essas indústrias de bens de consumo rápido, que são os não duráveis, cara, qualquer ponto de market share é uma estratégia executada durante anos. Você perder isso é um negócio assim, que você andou décadas no tabuleiro, né? Enfim. E aí, qual que foi o grande ponto dos boicotes? Cara, mesma coisa. Por isso que eu queria bater nesse ponto, pra gente começar a aterrissar em o que a gente tem que fazer em termos de pensar em numa cartilha, melhores práticas, pontos de atenção para uma empresa se posicionar, né? Nesse caso, lá atrás, o CEO da Bembev, ele se posiciona também quase um mês depois só, e o posicionamento dele é genial. Qual que foi o erro dele? O timing. Olha só a frase que ele traz. E essa aqui eu tenho anotada. Nunca pretendemos fazer parte de uma discussão que divide as pessoas. Somos uma empresa de cerveja. Puta, olha que bonito isso. O que é a cerveja nessa comunicação? É um conector social. Que você está no boteco e tem lá todo mundo daquela diversidade convivendo. Por que eles não aproveitaram e soltaram isso antes? Óbvio que eles não tinham essa estratégia, mas a comunicação foi genial, na minha interpretação. E o ponto que eu ia trazer é, só para finalizar, Pedrão... Como é que é a frase de novo? Repete para mim. Nunca pretendemos fazer parte de uma discussão que divide as pessoas. Somos uma empresa de cerveja. Mas, de novo, aqui eu tô falando firma para fora. Quando a gente vai entender o que aconteceu firma para dentro, o que começou a acontecer? E isso tem relatos que é muito legal estudar. Os representantes de vendas, que é a turma que pega e vai lá vender no barzinho, a Bud Light, começaram a sofrer assédio, inclusive moral, dos clientes da Bembev. Eles começaram a perder carteira de clientes. Eles começaram a perder... Quem trabalha com vendas sabe que grande parte da remuneração é variável por volume de vendas. Começaram a perder renda. Pessoal da fábrica específica de Bud Light começou a perceber que o volume começou a aumentar. Começou a aumentar uma tensão dentro da empresa de que ia ter layoff. E de fato teve depois. Além do diretor de marketing, foi também um layoff fabril. Então olha só o impacto de uma decisão dessa, que a gente às vezes só olha a firma para fora, o impacto, o engajamento interno, que é o que você trouxe mais ou menos da meta, né? E aí você tem grupos que pressionam para você tomar partido sobre alguns temas que causam divisão e empresas que simplesmente não tocam nisso porque é estratégico. Perfeito. E quando que vale a pena, então, se posicionar e não se posicionar? Vamos tentar convergir com... Gabi, quando que vale a pena se posicionar e não se posicionar? Ai, como eu adoro o papel de host, gente. Eu conto umas histórias bonitas, faço umas perguntas... Eu queria voltar nessa Voltemos, frase. Gabi. Somos uma empresa de cerveja. Tô até anotando aqui. Eu anotei aqui também. Não queríamos fazer uma discussão... Nunca pretendemos fazer parte de uma discussão que divide as pessoas. Somos uma empresa de cerveja. E aí vai contra todas as aulas de marketing, branding, posicionamento que a gente tem. Tá vendo como a gente tá todo mundo louco aqui. Não, mas calma, olha. Aqui, ó, como que é, Pedro? O que está acontecendo? Como que é, Pedro? Não, o Cid, como que é o Cid? Olha, a gente falou na abertura que aqui não ia ter nenhuma cartilha e a gente ia debater. A gente vai agora pro outro lado, é isso? A gente defendeu um lado. Isso, vai lá, Gabi. Não, só pra frisar isso, porque o posicionamento veio depois de um mês, foi uma frase de impacto boa, e eu acho que eles pensaram bastante, né, pra produzir uma frase curta. Pô, 21 dias? Não, vocês imaginam? Deus criou a Terra em 6 dias e descansou no 7º. Puta, os caras demoraram. A gente escolheu um novo papo em quanto tempo? Pois 3 dias. Mas, o conclave. Esse é a incoerência aqui dessa parte, porque nunca é, né, uma empresa de cerveja, nunca. A Apple não é uma empresa de computador. E embora o André não goste muito do nosso amigo Simon Sinek, o conceito lá do Golden Circle, né, que é o porquê, é a razão, comece pelo porquê, etc e tal, só para dizer que não tem resposta fácil para essa sua pergunta. Eu não consigo definir uma linha limite. E a gente está se lançando nos temas aqui, né? Porque no outro era humor. Qual que é o limite do humor dentro da empresa? Agora, qual que é o limite? Quando tem que se posicionar? Eu não sei. Estamos se enfiando umas roubadas também, que self-inflicted, né? Eu só sei que, assim, nunca é só sobre ser uma empresa de cerveja, porque você está dentro de um contexto, você faz parte da sociedade, você tem um contrato social
né? Tem, A empresa, uma quando abre, expectativa. é um contrato Sim. social que a gente tem com a sociedade como um todo. Então, eu acho que tem que ter esse nível de responsabilidade, sim. E passando um mês, é mais fácil fazer essa análise, né? Só que do outro lado tem essa cobrança pelo timing da ação, né? Então, mas desculpa Vai lá. Não, vai lá, vai lá. aqui, André, porque a cerveja... Nunca se desculpe, só se for boa. Se for ruim, você se desculpa depois. A Bud Light se coloca numa posição de, putz, eu vou enaltecer um grupo minorizado, porque é importante dar voz a essas pessoas, ou trazer isso para um debate social, sofre um boicote gigantesco. E, de novo, é um ponto que, cara, para mim é extremamente complexo. Como é que você faz? Você mantém um grupo minorizado na sombra porque você não quer colocar a tua... Sabe, essa equação ela é complexa. Existem outras formas, como fazer. Ah, mas eu não gosto, acho que isso daí não devia existir. Cara, tudo bem, mas a tua opinião é uma coisa, a opinião da pessoa é outra, não afeta em nada a tua vida. Enfim, é um debate social extremamente demandante e importante, ao meu ver, que para uma empresa embarcar, ela precisa estar muito segura do que ela vai fazer. E aí eu acho que também aqui vou ser chamada de engenheiro de obra pronta, mas para mim é óbvio, cara. Ficou Quando ofendido, você viu que ele ficou os feedback que eu tomo aqui ao vivo 2,5, são engenheiro de impressionantes. obra pronta. Mas, cara, você pega uma marca de cerveja que atende a vasta maior parte da população dos Estados Unidos. A gente sabe que as sociedades são muito divididas, quase 50 com 50. E que isso é um tema muito caro para um lado e muito caro para o outro também, em posições diametralmente opostas. Acho que foi uma ousadia muito grande da Não, cara, assim... que eu acho que aí tem outro lado que as cartilhas de marketing pregam, que quem não se posiciona, posicionado Nada está. está. Então, assim, Mas- eu concordo, não precisa ser sobre tudo, Mas eu posso me posicionar, só que eu não preciso fazer uma campanha na Rede Globo e todas as coisas. eu ia pegar esse ponto. Se fosse para dar um Isso. exemplo mais Canal, contexto. prático, olha Uhum. só como... Vamos supor que a gente Segmentação. viu esse movimento LGBTQIA+, quando estava no governo antigo, estava de um jeito, agora a gente já está vendo uma mudança. Mas certa vez eu tive a oportunidade de entrevistar ela chama Fernanda Ribeiro, estava até procurando o nome dela aqui. Ela tem um business chamado Afrobusiness Brasil. Você vai gostar, porque você já foi da área de compras, né? Sim, suprimentos. De suprimentos. A gente reduz essa discussão quase sempre ao que está da porta para fora, Sim. campanha e tal, mas se a empresa de fato quer promover diversidade, ela faz um trabalho muito legal na Sem área de dúvidas. compras. Por exemplo, no Brasil, grandes empresas querem ter mais diversidade ESG. na sua cadeia de suprimentos. Aí você pega lá, sei lá, um formulário da Meta para você poder se cadastrar como fornecedor, tem 30 mil etapas, é tudo em inglês. Você precisa ter 7 mil certificados. Como é que você consegue Perfeito, perfeito. promover diversidade na sua cadeia de Perfeito. suprimentos se você colocou uma barra que naturalmente só poucas pessoas vão conseguir acessar? perfeito. Só grandes empresas, só Perfeito. grandes indústrias. Então, ela ajuda as empresas a fazer esse trabalho de ajuste. Que bacana. E dizendo que dentro da regra, se você quiser ter diversidade, por exemplo, para ter pequenos empreendedores, sei lá, pessoas pretas da periferia, você vai ter que fazer o seu processo diferente. Pelo menos Sim. para uma parte aqui. Você tem que se permitir. se isso for genuíno e se for a intenção de verdade da empresa, né? Exato. Só que isso ninguém vê, gente. Ninguém Isso vê. não tá na campanha de marketing. Então é um E trabalho às muito vezes difícil. isso é mais relevante do que só fazer a campanha Como publicitária lá resultado- fora. como total, resultado, como impacto sim. duradouro na história. Exatamente. Então, acho que esse tipo de exemplo, né, para quem está tomando as decisões estratégicas da empresa, nem tudo é sobre marketing, nem tudo é sobre campanha. A gente está falando de coisas que estão no dia a dia das empresas e aí que a gente tenta buscar essa coerência, que é tão difícil, mas você consegue tangibilizar. Ela levantou uma bola aqui pra você gritar um bordão que você gosta de usar. Qual que Qual é? seria? É Eu não sobre consistência, minha é sobre gente. consistência, minha gente. Não, cara, olha só, mas eu acho que a gente aqui, eu estava até escrevendo e anotando, a gente aterrissou em alguns conceitos legais que vocês trouxeram, né? Porque assim, estar alinhado com o seu core estratégico é interessante. Ou seja, nem
as empresas não têm que se posicionar sobre tudo, têm que se posicionar de acordo com o terreno que elas estão jogando. Então esse alinhamento, e brincando lá com o Simon Sinek do Comércio pelo Porquê, é um pouco disso, cara. Que jogo que eu tô jogando? Qual que é a minha estratégia? Quais são os meus valores? Se esse problema social não impacta ou não conversa com como eu me posiciono de maneira consistente na linha do tempo, cara, deixa passar. Sabe que uma das coisas que eu aprendi, só um parênteses, né? História de bastidor. Eu nunca tinha trabalhado na área de relações públicas e comunicação externa até entrar no iFood, né? Que eu entrei naquele cargo lá que tinha o nome pomposo, empreendedor em residência, que é... Entrepreneur in residence. Isso, que assim, é um... Bonito isso. Então, mas sabe como que eu Pagavam apelidei? mais? Sabe o que Porque era significa inglês? isso? Lógico que não, pagavam menos, porque eu tinha mais status, então pagavam menos, né? Assim que você traz esse povo. Vou falar o salário dele. Não, tô brincando. Ó, mas eu me apelidei gentilmente pra daí, enfim, conectar com esses meus amigos, assim, os mais orelha seca, tipo Pedro e tal. Tô brincando. Eu me apelidei de síndico do iFood. Aí era um negócio mais tangível, assim. O meu cargo era, onde tinha chabu pra descascar, eu ia lá tentar descascar. Aí o meu primeiro chabu pra descascar foi a área de relações públicas, que o iFood tava no momento de... Puta, era o break dos apps, era uma questão social latente. O iFood queria trazer um equilíbrio de narrativa e assim por diante. E, cara, ali eu percebi que essa área de reputação que olha a firma pra fora é talvez a área mais quente nesse tipo de indústria. Assim. Eu já tinha trabalhado em indústria, como você comentou. E sempre dá pau de produção, qualidade, fornecedor enchendo o saco e assim por diante. É o para-raio. Mas é o para-raio, exatamente. Porque é quem fomenta ou defende as discussões no mundo lá fora. É quem converge, na verdade, a conversa interna. E é quem fica, em última instância, responsável por fazer esse tipo de ponderação. Que o time do marketing tá com a cartilha do que a Gabi falou, que tá certo, que é... Eu preciso posicionar. O time de relações públicas puro, que não é relações com a imprensa, isso é uma área, relações públicas é uma coisa um pouco maior, precisa fazer esse tipo de ponderação para trazer recomendações, e é a área que precisa trazer esse debate para a mesa para falar, nós temos trade-offs. Ninguém está falando faça ou não faça. A gente está fazendo perguntas para garantir que está todo mundo alinhado e que a gente não vai ser pego de surpresa ali na frente. Esse é o ponto principal dessa E olha só história. que interessante, né? Quando a gente volta para aquelas máximas de não, aqui não pode ser hierarquia, aqui é uma grande democracia e tudo mais. É por isso que eu volto que tem contextos e contextos, né? No caso do iFood, especificamente, quando começou a ter aqueles desafios com entregadores, cara, qual que é a cartilha de crise? Você centraliza a decisão e põe uma hierarquia. Sim. Então, assim, por isso que eu acho que a nossa habilidade como estrategistas e gestores entendendo o contexto e principalmente em comunicação e reputação e posicionamento, cara, é um bom lugar para você centralizar a tomada de decisão, para sair mensagens coerentes. E precisa ser, porque tem que ser decisão nesses momentos, ela não pode ser uma decisão emocional, ela precisa ser racional. E normalmente a gente coloca as decisões racionais como decisões duras ou decisões excludentes, que podem ser no fim do dia, mas existe um encadeamento gigantesco de ponderações do quanto isso vai afetar o market share, a minha clientela, qual é o que eu vou fazer com os tênis do Kanye West, o que eu vou fazer com esse negócio para a tomada dessa decisão. E, de novo, posicionamento e depois tem que arcar com as consequências. Eu tava pensando uma coisa muito doida, que se eu trabalhasse na mesma empresa que o Pedro, ele nessa área, eu no marketing, a gente ia brigar tanto. Vocês não iam ter um podcast juntos. A gente não ia saber, a gente ia tretar demais, mas aqui é muito bom, né? Porque a gente tem pegar essas visões, divergentes, né? e às vezes complementares, mas é isso, é a tensão que existe dentro das organizações. E, cara, trabalhar e resolver problemas, gente. Total. É isso aí. Mas eu acho que daí entra um aprendizado, uma postura importante que eu desenvolvi como profissional e por algumas pessoas eu sou criticado por isso, que é, além do humor, a questão de trazer esses pontos difíceis para a gente ponderar. Eu não estou dizendo não no fim do dia. Agora, como eu aprendi com um colega biólogo, a gente precisa levar as coisas para os extremos para depois conseguir cair num ponto comum dessa história. E essa tensão e a responsabilidade do marketing, sim, também, entrar nesse papo, não com a mentalidade do eu preciso ganhar o que eu quero que vença. É a tua responsabilidade também cuidar da reputação. Não é minha, mais de ninguém, porque entendeu? eu tô lá. Eu queria falar que tem uma coisa muito importante que eu sei que tá na tua pauta. Deixa eu ver. Que a gente precisa falar dos orelha seca. Nós. Na dimensão indivíduo. Até porque precisamos caminhar pro final dessa tá história tão bom aqui. o papo, eu tava gostando, eu fui levado por vocês. Vocês levaram o host. Muitos exemplos. Mas isso, só para trazer contexto, quando a gente Deu a louca estava... no host. Acho que é legal dividir com a audiência o nosso Boa, processo Gabi. de decisão.
A gente procura trazer temas aqui que impactam, obviamente, a organização como um todo, mas no final do dia a gente está falando com você, que é um ser humano, entendeu? Não é um CNPJ. Não tem o CNPJ, tem um ser humano. E quando a gente está falando com você, a gente sabe que algumas discussões elas podem parecer muito distantes da nossa realidade, né? Você fala, pô, mas como é que isso... O que tem a ver com isso, sabe? Eu quero meu salário no final do mês, tá tudo certo. Mas, presta atenção. Quando a gente está falando de ativismo, a gente também está falando, e eu sempre puxo essa bandeira, de cultura corporativa. A gente está falando de posicionamento das lideranças em relação aos temas que estão sendo discutidos. Eu fico imaginando nesses momentos de crise, como é que os líderes se posicionam ou não se posicionam, fingem que não está acontecendo lá dentro da Adidas. Né? A bomba está explodindo. Você viu? Não vi. Não vi não. Hoje eu não vi. Não li notícias hoje. 5 da tarde, caiu a caneta aqui, ó. Tchau. Agora, por quê? Eu fico preocupada que por onde eu passei, como vocês sabem, a minha experiência foi em startups, que são empresas... Foi onde? Em startups. Você trabalhou em startups? Eu trabalhei muito tempo em startups. Você é bicho criado em startups? São ambientes muito loucos, porque, enfim, é outro episódio. Mas o que eu acho que tem que ser ressaltado? Quando a empresa, essas empresas que têm um ativismo muito forte, muito explícito, isso traz sentimento de pertencimento, de identificação. Eu acho que é muito difícil você ter uma empresa que tem uma expressão tão forte em alguma área e você ser um funcionário que não liga a mínima para aquilo. Acho que isso é bom, inclusive para os meus colegas de RH, para os recrutadores, porque isso ajuda no processo de fit cultural, né? Pô, a empresa acredita nisso, eu também acredito, já temos um bom caminho andado, agora falta pagar salário bom, mas já temos um bom caminho andado para a gente ter uma relação positiva. E que é o desafio do dia a dia também, porque se a empresa fica oscilando, não tem consistência, usa como oportunismo, quem está dentro da organização fala, mas... É melhor viver num ambiente ruim, onde se sabe que ele é ruim, com certeza, do que num ambiente incerto e ambíguo. Falou quem? Pedro Não Pro. sei, não. Tem um artigo da Harvard Business Review que eu li, cara, que me fez muito sentido nessa vida, mas que discute... Brincadeiras à parte, isso aí é uma... Né, quando você vai para a ciência lá de comportamento organizacional, esse é um dos principais... Não é nem valores, é necessidades de liderados dentro de companhias, que é o senso de certeza, né? Então, seja por estrutura, seja por informação e posicionamento. E dentro do ponto da Gabi, por exemplo, para conectar com a realidade, cara, quando você começa a defender que home office 3 vezes por semana é minimamente necessário, isso é ativismo. Dentro da... Mas que decisão não é política e ativista, né? Você para pensar. Perfeito. Será que eu posso expor vocês nesse nível? Pode, não. Daí a gente decide o nível de exposição. Vou fazer aqui qualquer coisa. Nossa, olha a hora, Gabi, peraí, rapidinho. Vai, Gabi. Qualquer coisa a gente corta, porque assim, ó. Nossa Senhora. Hoje eu tenho já um dilema moral que eu enfrento como consumidora, que é o seguinte. Eu sou mãe de 2, eu tenho tô com uma terceira na barriga e tal. E, cara, a minha vida depende dos aplicativos hoje. Total. Sim, eu peço tudo muito por aplicativos. E eu já tenho esse... Você já viu onde vai chegar, esse né, Pedro? dilema moral, que é o seguinte, porra... É um movimento que a gente discute, né? De precarização do trabalho, de pejotização, enfim, tem várias pautas embutidas que são pautas sociais importantíssimas, que de um outro lado, vamos pensar qual que é o discurso do outro lado. Tem de inclusão, tem de mais liberdade no teu... você fazer seu horário, tem prós e contras ali. E eu, como consumidora, às vezes penso nisso, aí às vezes eu penso na minha praticidade e falo, vou dar uma boa gorjeta e é isso que eu posso fazer. Parênteses fechados. Como é que a gente se sente trabalhando para uma empresa que tem tanta camada e tanta complexidade social misturada? Não é comigo, é com eles. Eu posso te trazer como eu me senti, longe de ser verdade, longe de ser cancelado, porque eu vou abrir meu peito. Então, por favor, amiguinho. Pelo menos alguém expõe os esqueletos olha aqui. Só. Eu tava preparado para falar, mas já quando é puxar a bola... Mas antes de chegar especificamente nessa empresa, que é aquela de entrega de comida pronta por aplicativo, que é Vermelha, ali no Brasil, e que é uma empresa brasileira, mas que chama Ai e Comida na frente. Comida, mas entrega farmácia. Exato, mas agora entrega tá farmácia. Campanha. Exato, enfim. E que agora vai enfrentar um cenário competitivo maior, que tá vindo chinês, enfim. Mas olha só a minha história. Assim, eu tenho até alguns amigos que quando entendem a minha carreira, eles dão risada que só falta eu
participar de empresas que... Beth eu não trabalhei ainda, mas olha só. Pelo Eu trabalhei... Pra mim aqui, check. Eu comecei a minha carreira, né, como biólogo, daí empreendendo no setor de biotecnologia. A primeira empresa que eu fui trabalhar multinacional, que comprou essa empresa que eu participei da startup dela, foi a Monsanto. A Monsanto lá atrás tinha crises reputacionais, que ela tinha o tal do Roundup, que era o glifosato que causava câncer. Lá na década de, sei lá, 60, 50, não lembro ao certo, mas foi envolvida com químicos no Vietnã, que era o agente laranja, para tirar folhagem das árvores. A folhagem das árvores para achar os Vietcongs mais fácil. Tal. Então, cheia de questões. Eu nunca tive problema em trabalhar na Monsanto. Porque, cara, talvez foi uma das empresas mais éticas que eu já trabalhei em termos de valores internos, equidade salarial de homem e mulher e assim por diante. Isso em 2010. Depois eu fui trabalhar num fundo de investimento que a gente foi construir usinas de cana. Quem comprou essa empresa foi a British Petroleum. Bem no ano que vazou o óleo no Golfo. Aí fui lá eu pra British Petroleum. Foi eu pro Golfo limpar Fui lá o petróleo. pro Golfo. Não, brincadeira. Enfim. Mas isso pra mim não foi uma questão, foi um desastre ambiental, assim como Mariana e tal. Não sei se... eu não lembro do desenrolar da história. Ainda, faz tempo e eu era muito júnior também nessa época pra estar envolvido com esse tipo de pauta. Aí passa pra frente, eu também passei por tabaco, que é um setor super regulamentado no Brasil. E de verdade... Posso dizer que as suas questões éticas e morais, elas são elásticas. Não, eu não acho que elas são elásticas. Dizer Olha o só. mínimo. Exemplo, eu não sou contra a Bet. Só para citar um exemplo. O que eu sou contra? Explorar um mecanismo comercial que tem a ver com o vício, usando figuras de esporte, vendendo aquilo como algo cool, e quando na verdade a gente sabe que tem efeitos deletérios violentos. No caso do cigarro, juro por Deus, eu falo isso abertamente para amigos que trabalham na Ambev. Cara, quem vende cigarro é infinitamente menos danoso do que quem vende bebida. Sabe por quê? Porque você vai comprar a porra de um cigarro, tem um pulmão podre, e tá lá escrito assim, cara, fumar dá câncer. Mexe com vício, tem essa questão, mas é a empresa que mais paga imposto no Brasil. Quando você vai entrar no que acontece no cenário brasileiro, cara, o mercado brasileiro é um cenário de 100 bilhões de cigarros ano. Metade disso é ilegal e vem do Paraguai. Seja falsificado, ou seja, com marcas falsificadas, seja aquelas, marca barbante que tem até pé de barata dentro. Então, assim, a demanda tá aí. Então, se você regulamentar e vender com ética, nesse sentido, e sinalizar os riscos, eu não tenho problema. O que eu tenho problema é quando a gente explora os limites que não tem ainda as regras do jogo clara. E aí, desculpa, não é diferente se a gente pegar ali, sei lá, tráfico de... bebida lá atrás quando não era regulamentado. Mas né? e dou um Al dado, Capone. E dou um dado aqui. Mercado de bets, 60% tá no mercado paralelo. 60% Então, do olha mercado lá. de bets tá Ou no seja, mercado se não paralelo. regulamentar... E o problema não é regulamentar. A regulamentação acontece, é fazer o enforcement, porque a regulamentação vai diminuindo o mercado Não, mas é oficial. pra você conseguir fazer aumenta enforcements. o ilegal. O paralelo. Ou seja, não tem imposto circulando no Brasil, tem esse bando de questão. E, cara, é uma discussão complexa. Posso entrar no ponto da Gabi? Você... Pode, depois eu assim, reforço. Sentimento, como é que se sente? Mas então, eu nunca tive problema de trabalhar nesses lugares, eu nunca enfrentei dilemas éticos nesse sentido, porque as regras do jogo estavam claras e eu nunca senti que eu explorava alguém. Nem no próprio iFood. De verdade, acho que o Pedro, talvez ele vai trazer algumas questões, algumas nuances. Isso pra mim pegava. É um dilema ético e é uma questão que me fazia pensar muito e às vezes questionar o que estava sendo. Falando especificamente do iFood, que eu fui para lá para montar uma área para colaborar com este processo de diálogo, este processo era importante. E eu não estou dizendo aqui que está certo, por favor, também não me cancele, estou dando um ponto de vista sobre uma coisa que aconteceu. Agora, era minha responsabilidade no dia a dia, no meu trabalho, eu fazia assim, ativismo de falar, cara, nós precisamos debater isso daqui, nós precisamos sim falar sobre determinado ponto. E tem vários elementos também que às vezes são tomados como verdade pela sociedade, que não necessariamente são verdades. A gente pode discutir se são bons ou ruins. Por exemplo, o iFood levantava uma bandeira gigantesca de que tinha um seguro para o entregador, se ele se acidentasse, ele podia ir numa clínica e aí ele podia ser atendido, não precisava depender do SUS, não. E isso era verdade. Só que para o entregador fazer aquilo, ele precisava chegar na clínica, pagar e depois pedir reembolso para o iFood. Ou seja, ele não tem era um caixa. seguro inócuo, que ele não funcionava. E aí começou todo um debate grande dentro do iFood de
porra, nós temos uma solução que ela é inócua. Como é que a gente consegue gerar uma determinada forma de fazer com que isso pare em pé para atender o entregador? Na Uber, lá atrás, era a única empresa que tinha um seguro para o motorista e para os passageiros automático, que ligava e desligava. Esse seguro foi desenvolvido pela empresa para poder proteger todo mundo. Parte boa. Tem outras partes que são ruins. Então, no meu caso, dentro do iFood especificamente, eu puxava sim a sardinha para as discussões que eu achava que eram importantes, colocava aquilo como ponto de ponderação. Existe sim um passivo gigantesco que precisava arrumar, mas, cara, é parte do jogo, do trabalho dos profissionais da minha área que se envolvem nesse tipo de discussão. E é conviver com essa ambivalência, tentando caminhar para o lugar que a gente acha que vai chegar num ponto que seja melhor. Porque eu acho fundamental ter uma regulamentação, acho fundamental discutir sim esses assuntos. Não acho que seletizar é a solução. Também do jeito que está não é a solução, até porque este grupo ele é diverso e tem objetivos diferentes. E isso precisa ser olhado. E é muito complexo. Não é uma questão de seletiza ou não seletiza. Sim. É muito mais complexo do que isso. É mais complexo. E aí convivia com isso. Então assim, tinha outras coisas que me incomodavam dentro da companhia, como toda a companhia que eu passei me incomodavam, mas não era especificamente essa questão da firma para fora, era da firma para dentro. A gente pode até talvez entrar no episódio de cultos para falar sobre isso, enfim. Mas uma coisa que me incomoda, e essa narrativa eu entendo que não era facilitada e nem incentivada pela companhia, tá? Mas é uma narrativa que rola não só no Brasil, mas lá fora, que é o tal de tratar pessoas que operam em plataformas como empreendedores. Então, especialmente no Brasil, né? A gente já falou sobre isso. Quando você pega os eleitores clássicos de um Pablo Marçal da vida, entregador do iFood. Porque acredita naquela narrativa. Essa pesquisa, a maior parte dos entregadores do iFood são bolsonaristas. Então, assim, quando essa narrativa que não é incentivada pela companhia, eu nunca vi saindo uma comunicação da companhia para fora, também nunca falando vi. assim, vocês são empreendedores, vão lá e... Não, eu nunca vi. Mas quem é atraído para isso tem esse discurso e eles acreditam que eles são empreendedores, estão tomando risco, eles são livres, porque o meu trabalho é o meu tempo e tal. Então, isso eu acho extremamente deletério. Porque a gente entra numa lógica de meritocracia que, vamos lá, não é bem assim que acontecem as coisas, né? E assim, eu também não posso dizer que vi sair uma comunicação formal com campanha, seja um empreendedor iFood, nunca vi. Mas já vi várias entrevistas de executivos de sêniores, alto nível da hierarquia, não usando a palavra, mas querendo dizer que, porque dá autonomia. Você não diz, mas os argumentos que você usa estão empurrando para aquele caminho. Gabi, na semana que vem, nós vamos ter um episódio nesse Entre Linhas SA para falar sobre cultos corporativos. E esse tema vai cair como uma luva nessa discussão. Mas eu fiz a pergunta aqui que eu queria, que era saber o sentimento, porque eu tenho... Mas você ficou satisfeito com a minha resposta ou você ainda acha que eu não tô... A gente tirou o esqueletão ou você saiu bem? Esqueletinho. Resumi, assim. Tá. E, aqui a gente trata de assunto que é entre linha e é complexo. No final do dia... A gente já afirmou isso outras vezes. A gente precisa de empregos. Total. E a gente está imerso num sistema predominante no mundo, que é o capitalismo, que vai fazer de tudo para trazer retorno do capital investido. Para acumular riqueza. Para acumular riqueza. É isso. Se é bom, se é ruim, é isso. It is what it is. Então, assim, se a gente começa aí como profissional, pensando nessa identificação com os valores da empresa, a restringir muito, não trabalho em tabaco. Não trabalho em soja. Não trabalho em... A gente vai trabalhar onde? Eu vou viver da arte, ué. Vai vender, fazer pulseira de miçanga. E que vai pro ponto também de assim, se eu tenho... Eu não trabalho em tabaco. Eu não trabalho. Mas eu tenho escolha. Mas aí eu gosto... É isso que eu vou falar, que foi uma frase que a gente falou muito no episódio passado, que é também sobre o que você tolera. Total. Você como funcionário, qual é o nível de tolerância que você tem para certas questões envolvimento, total, morais ou imorais, éticas. Então é um julgamento pessoal e que eu acho muito complexo, porque tá ficando muito mais complexo fazer esse tipo de análise, sem né? dúvidas. E então, arriscada em se posicionar. No Bet, por exemplo, eu já trabalhei para Bet. Você já trabalhou para Bet? Já, eu não sabia disso, Pedrão. Consultoria para Bets. Ok. Também entrando nesses ambientes e puxando discussões importantes.
E, cara, no fim do dia, aquilo, cara, bet, você vai perder o seu dinheiro 15% por aposta. Fim, o modelo de negócio é dado, não tem discussão, não tem vitória. Você vai perder o seu dinheiro 15% por vez. Fim. Ó, tá aí, ó. Uma empresa que eu fiquei muito puto de trabalhar, muito puto, e teve essa questão e que eu briguei com 99% das pessoas lá dentro da companhia nesse sentido por desfit cultural, mismatch cultural, foi uma questão de incentivar potenciais produtos, não vou falar o nome da empresa, mas se quiser entrar no meu LinkedIn, é por incentivar consumidores consumir produtos financeiros da companhia com uma proposta de investimento e que no fundo não eram. Então, isso aí, pra mim, cara, aí entra na frente de abuso. Exato, e eu acho que este é o ponto que difere. Tem algumas bets que vem com esse lance do, não, renda extra. E isso já teve. Culto. Cara, isso daqui é um universo fantasioso, mentiroso. Exato. Outra coisa é tratar isso com o mínimo de responsabilidade e falar assim, cara, isso daqui é aposta, é entretenimento, você tem as suas chances aqui que são muito mais favoráveis à casa do que a você, tome sua decisão. Agora... E não vai ter o Neymar fazendo propaganda. Isso você tem, não. E pessoas vulnerabilizadas que, putz, estão desesperadas. A gente tem o cenário que a gente tem de endividamento ainda, né? no Brasil. Mas tá em tramitação. Tá em tramitação rápido. E aí, não passou. E aí você vê... Pode, o que não passou, pode. então não Isso, pode, não figuras pode. públicas Ator, fazendo... esportista... Esportista tem se tiver mais de 5 anos não, aposentado. Só se tiver mais de 5 anos aposentado. Gente, essa para mim é o maior contra-argumento de uma lógica muito... quase pueril, quase utópica de que o mercado se autorregula. O mercado não se autorregula e essa é a importância do poder público. E no caso da Bet, cara, olha como aconteceu rápido. Ou seja, quando tem questões importantes, o governo se organiza, dá conta do recado, então, cara. Só pra gente sair dessa narrativa então, também de que governo é deletério, é uma merda. Mas a gente vai estourar vírgula, nosso porque tempo, daí gente. começa a apertar um universo que ele precisa de um nível de regras e ele precisa de enforcement. E aí você abre justamente o mercado paralelo. 50% dos cigarros no Brasil vem do mercado paralelo, 60% do mercado de bet está no mercado paralelo. Quem cuida dessa isso Devemos aqui então é legalizar a maconha? Fica aí essa pergunta. No próximo episódio. Para a temporada 10 do Entre Linhas Tchau. SA. Tchau, gente. Não, mas olha, eu acho que a gente agora entrou num tema super legal, abordou. A gente vai ter que, de fato, finalizar o... E aproveitando, a gente tá na Vila Madalena, no beco do Batman. Olha só, brincadeira à parte. Mas acho que a gente vai ter que aterrissar aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir mais explorar alguns ângulos de conversa, de análise. Puta, que episódio bom que foi esse, gente. A gente começou falando de posicionamento e ativismo político das companhias. E agora estamos vendendo bet. E agora estamos vendendo bet e maconha. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Tudo se fosse a live ia cair, né? Ia cair, total. Gente, pensamentos finais aí pra gente já aterrissar e convergir no final para honrar o tempo com a nossa audiência. Eu nem falei do Whole Food Market, tipo, era um caso legal de ativismo. A gente teria, assim, muitas horas pra ficar aqui com vocês hoje, mas no caso a gente vai ter que encerrar. Isso. Pô, pra mim, eu acho que esse é um típico episódio bom do Entre Linhas, que a gente sai sem nenhuma conclusão. Conclui aí o que você acha. Acho que só trazendo pra dimensão indivíduo, porque é uma coisa que eu sempre me preocupo, é você avaliar o quanto você tolera das incoerências, que Boa. é o que o Procno puxou. A gente é incoerente por natureza. Então, ter a certeza que por mais ativista que a empresa que você está hoje, ela vai errar. E se você ponderar e achar que vale a pena continuar a sua história com a empresa. O problema é que a gente está indo sempre para esse caminho da polarização e as pessoas estão muito radicais, né? Total. A gente não pode dar uma pisadinha fora da linha que já está todo mundo causando e fazendo muito barulho. E para as empresas não dá para você se posicionar sobre tudo, mas também não dá para você ficar em silêncio e fingir que nada está acontecendo no mundo, né? A empresa é um contexto, tá dentro de um contexto social e a gente precisa ponderar até onde a gente vai, até onde a gente não vai. Pedro, pensamentos finais. O pensamento final é que planejamento é sempre fundamental. Eu acho que a gente vive numa era onde a velocidade ela é fundamental e velocidade sempre vai trazer risco, porque a gente sempre vai deixar de fora da equação algumas análises muito importantes. Então,
tem que ver o que precisa do clique agora, que eu vou perder o bonde, ou o que eu preciso botar 2 horas para pensar antes de tomar a decisão, porque 2 horas não vai mudar em nada a minha vida ali no quanto eu vou assumir de risco, qual é o retorno. E se preparar eventualmente para tomar posições de risco. Eu acho que ter essa consciência de que a sociedade ela está polarizada, de que ela é diversa e compreender que isso pode gerar animosidades em grupo A ou B, enfim, é fundamental dentro da perspectiva de ativismo. Marcas conseguem ir para algum caminho, outras para outro, mas isso sempre precisa ser feito de forma muito racionalizada e ponderada, porque empresas, fim do dia, são isso. E acabou. E para o indivíduo, a mesma lógica para o indivíduo. É onde você se sente à vontade, confortável e aquilo faz sentido para você. Menos fígado e mais cérebro aqui, né, gente? Os meus pensamentos finais é esse. Putz, no fundo, você está se posicionando por valor, coerência de valores ou por vaidade? Você está surfando uma onda ou de fato é algo embasado numa estrutura mais sólida? Aqui para o indivíduo são os valores e para uma companhia, além disso, é a cultura e a estratégia também. E o filme sempre fala mais alto do que a fotografia. E toda sempre. A crise passa. Acho que isso é importante também. E o filme fica. Às vezes as fotografias a gente lembra, mas se você tem um filme consistente e sólido, ele tende a se sobrepor às fotografias, a não ser que a fotografia seja muito marcante. Boa. Turma, eu gostei. Também. Mensagens finais? Tem que saber se você gostou. Então você tem que deixar o quê? Seu like aí, seu comentário. Sua moedinha digital. Sua moedinha digital. Sigam _SA no Instagram, no TikTok, na nossa company page lá do LinkedIn. E é isso, né? É isso. Mais algum A gente se recado? vê semana que vem. É isso aí. Boa. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.